As paz, meus irmãos. Amém. Tudo na bênção? Amém. Friozinho. Para quem não é do sul, já sentiu a diferença aí, né? Vamos lá então. Vou tratar um assunto bem interessante hoje. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Tratar um pouquinho sobre Zaqueu, cara alto na Bíblia, né? Lucas 19, 1 ao 10. O texto diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospeda com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Como introdução, quero convidar os irmãos a saber, né, quem na verdade era Zaqueu. Zaqueu era um hebreu, né? O texto deixa isso bem desnudado, ali, bem claro, né? Porque primeiro Zaqueu, que é em hebraico, né? Ele é um nome hebreu, melhor dizendo, e ele quer dizer limpo e puro. Então era costume do povo judeu, né, colocar em seus filhos os nomes em hebraico, naquela condição. Zaqueu viveu, ou morou, residiu na cidade da Judéia, né? Melhor em Jericó, uma cidade da Judéia. E ali, predominantemente, a população era judia, né? Eram judeus a população. Outra coisa que reforça muito essa aplicação é que lá em Lucas 19:9, Jesus usa o termo filho de Abraão, né? Isso corresponde à aliança feita por Abraão, né? Com Abraão e Deus, com o Deus de Abraão, melhor dizendo, e fecha todo esse vínculo, né? Dizendo que ele seria então o filho de Abraão, o filho da aliança de Deus, e essa aliança foi feita justamente com o povo judeu, certo? Outra coisa que reforça muito essa constatação de que Zaqueu era judeu, era que a população, quando ele se assentou com Jesus, ou melhor, quando Jesus se assentou com ele, a população murmurou, né? Você se assenta com pecadores. Então, se Zaqueu não fosse hebreu, logo a população não iria se revoltar contra ele, principalmente os doutores da lei, ali no caso os fariseus, que eram zelosos pela lei, principalmente eles não iriam levantar nenhuma argumentação se ele fosse, por exemplo, romano, né? Coisa que o texto deixa bem claro que ele não poderia ser, certo? Então a gente vê que ali em Lucas 19 a gente pode ver que somente os casos religiosos da época ali, e os judeus que falaram: mas você se assenta com pecadores, né? Come com pecadores. Isso é um argumento muito convincente. Outra coisa que a gente há de se reparar é que ele, sendo publicano, era comum, não que era uma regra, mas era comum, sempre existiam suas exceções, que o quê? Como o romano conquistou, ele atribuía algumas obras, algumas funções ao povo que residia ali, certo? Então o romano deu a mão de obra, né,
o serviço ao povo da região. E certamente, então, como Zaqueu era residente do local, certamente o chamaram para ocupar esse cargo. Né? Por que então publicano? Zaqueu era então, hebreu e publicano, que de fato, acho que os irmãos já devem ter ouvido falar que os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Eram as pessoas que, vamos dizer assim, um agente da Receita Federal hoje, os caras incumbidos de cobrar o imposto da população do modo geral. Né? Funcionário de Roma. Outra peculiaridade era que o povo aqui detestava. Não era um simples odiar, não suporto ele. Se tornou uma profissão muito perigosa, né? Porque o cidadão, principalmente o judeu, detestava esse tipo de pessoa. Né? Detestava por quê? Porque eles entendiam que eles estavam roubando, né? Estavam defraudando, estavam extorquindo, estavam tirando da população que era dele mesmo. Né? Eram gente da gente dele, era um povo do seu povo. Então isso tornou a profissão de publicano, arrecadador de impostos, muito perigosa. Outra condição muito interessante do publicano é que, como o texto lhe diz, ele era o maior dos publicanos, ou o maioral dos publicanos. Isso remete a entender que o estudo, quando estudado, foi dividido essa situação. Havia um publicano geral, que era responsável por uma região, né, que era o caso, então, aqui em tela, era o caso, então, de Zaqueu, que era responsável por uma região específica, cuidava de vários outros, e aí o publicano representante, que seria aquele que estava lá no local em que as pessoas tinham mais contato, né? Seria do meio das pessoas. Zaqueu ocupava uma posição de maioral, então ele cuidava de outros, e isso também lhe atribuía algumas coisas muito interessantes, porque toda a arrecadação que vinha, né, desses representantes teria que necessariamente passar por ele para depois ir por império, certo? E então ele era representante e responsável por toda essa contabilidade. Isso nos leva a uma importante constatação aqui, de onde Zaqueu tomou sua riqueza, né? Sendo ele o maioral dos publicanos, tendo toda essa coleta de dinheiro que passava por suas mãos, Zaqueu então tem esse privilégio, vamos dizer assim, de fato ser desonesto, né? Mas por que então Zaqueu tinha dinheiro? Algumas constatações a gente deve fazer. Primeiro, que ele era um publicano geral. Depois, a cidade de Jericó era uma rota comercial, né? Ali se comercializavam muitos dos utensílios daquela região. Outra especificação é que ali em Jericó, perto de Jericó, existia um bosque, né? O bosque do bálsamo. Né? Para quem não sabe, o bálsamo é uma substância aromática, meio viscosa, como se fosse um óleo, né? Extraída aqui, em específico em Jericó, uma planta chamada Camífora geliadines, que é lá da onde se utiliza. Utilizada para quê? Medicina, perfumaria e alguns cultos religiosos. Então, além de ser uma rota comercial, além de ser uma cidade produtora do bálsamo, o bálsamo que era produzido em Jericó era muito puro, muito fino. Então, seu valor era excedido, inclusive feito a exportação. Então, o que acontece? Você tem dinheiro, você tem de onde taxar. Né? Então, a arrecadação que os publicanos tinham naquele momento era gigantesca. E daí, então, a gente pode aferir que Zaqueu se tornou rico justamente por conta disso, por conta do giro comercial da sua região. Né? E Zaqueu, assim como os outros, tinha uma honestidade duvidosa. Né? Os textos que falam dos publicanos, geralmente eles costumam contestar a honestidade dessas pessoas em especial. No entanto, tudo isso muda a partir do momento em que Jesus resolve, né, atravessar a cidade de Jericó. Nesse exato momento, a vida de Zaqueu é alvo de uma modificação severa. E eu tiro aqui, dentro desse texto, 4 pontos que eu quero mostrar aos irmãos, que nos mostram o impacto da passagem de Jesus na vida de Zaqueu. E o primeiro está lá no verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. O primeiro passo sempre é de Deus.
Jesus foi quem entrou na cidade. Não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus. Foi Jesus que atravessou a cidade de Jericó. Como é que estava a vida de Zaqueu? Zaqueu estava tudo errado na vida de Zaqueu, né? Ele estava sofrendo, ele estava que nem da mesma forma que Jó, né? Estava lá com um monte de feridas, família destruída, estava tudo bagunçado, estava? Não, a vida de Zaqueu, teoricamente, para ele, estava muito bem. Era rico, né? Não tinha com que se preocupar. O texto não diz como estava a vida social dele, ou talvez a vida familiar, mas em tese, ou no que a gente pode aferir aqui, a vida de Zaqueu estava tranquila, graças a Deus. No entanto, o que acontece é que quando Jesus chega, quando Zaqueu vê a multidão atrelada a Jesus, e ele não consegue ver quem é Jesus, ou chegar perto de Jesus, o que ele resolve fazer? Ah não, eu vou subir aqui num pé de árvore e vou ver quem está. E mais uma vez, a vida de Zaqueu começa a ser impactada. A questão da subida de Zaqueu na árvore está aí no verso 4, tá? Mas a minha pergunta é assim, por que Jesus passou em Jericó? Qual que era o tempo de Jesus passar em Jericó? Será que foi um erro de percurso aí, o GPS dele errou, o jumentinho foi para o lado errado, ele falou, não, vou deixar ele percorrer aí, está tranquilo, só mais uma cidade. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que não foi um erro de percurso, isso é uma missão. Deus incumbiu Jesus desta missão. João 5,37, por favor, abre aí. Desculpa. João, capítulo 5, verso 37. Ai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua voz. Amém. O Pai que tem me enviado. Deus enviou Jesus, Deus propôs uma missão a Jesus, Jesus acatou essa missão de descer do céu. E Jericó era uma das agendas dessa missão. Jericó era um dos pontos em que o Evangelho de Deus deveria ser proclamado. O reino de Deus deveria ser proclamado. Mas Jericó era o ponto em que Jesus chega para trazer algo a essas pessoas. Né? Já que ele veio com uma missão, qual era essa missão? Eu preciso trazer algo para vocês. João 10,10 nos mostra o que Jesus veio trazer. Não só para aquele povo naquela época, mas veio trazer para todos nós. Assim como o presbítero Luiz, quem achou pode ler, por gentileza. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pois bem, nós temos a missão. A missão de Jesus foi o quê? Dar vida e vida com abundância. É isso que Jesus vem fazer em Jericó. É isso que Jesus traz a todo aqui. E uma terceira coisa Jesus tem. Como que ele vai fazer? Ele tem uma missão, e a missão dele é dar vida e vida em abundância. E qual que é o método que Jesus usa? Jesus usa o método do quê? Pregar o reino de Deus. Isso é uma das coisas que Jesus veio fazer em Jericó. Pregar o reino de Deus. Lucas 8:1, por favor. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os velos iam com ele. Aconteceu que ele ia anunciando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Deus o conferiu uma missão de dar vida e abundância. E o método usado é proclamar o reino de Deus. Inclusive os 12 iam com eles. Então, a agenda de Jericó não foi um erro de percurso.
Jesus não passou por acaso ali, Jesus tinha em mente o que ele tinha para fazer naquela cidade. Ele foi atrás de alguém, ele foi atrás de alguns que eram dele. Então, Jesus deu o primeiro passo em direção àquele que ele quis. Assim como o Zaqueu, eu e você também estávamos perdidos. É necessário que Jesus desse o primeiro passo nessa nós. É necessário que Jesus movimentasse em direção a nós. Nós estávamos perdidos no mundo, no lamaçal do pecado, e Jesus deu o primeiro passo. Ele passou aonde nós estávamos. E agora em diante, nós vamos descobrir o que ele vai fazer, e o que ele fez com Zaqueu, e o que ele tem feito com a gente. Segundo ponto, Jesus nos chama irresistivelmente. Verso 5, por favor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Jesus tem um chamado eficaz. Não há falhas no chamado de Jesus. Jesus chegou à cidade e Jesus chamou eficazmente a Zaqueu. Onde é que Jesus teve contato a priori com Zaqueu? Qual foi o primeiro lugar que Jesus viu Zaqueu? O texto lá, irmãos. Onde Zaqueu estava quando Jesus o viu? No meio da multidão? Exatamente. Em cima da árvore Zaqueu estava. Essa árvore, o sicômoro, ela é natural da África. Vocês já viram o manguezal? Não tem um tronco certo e ali se despenca algumas ramificações. No entanto, essa árvore é praticamente isso. No entanto, ela pode chegar a 20 metros de altura. A estatura média de uma pessoa naquele tempo, um homem em particular, era entre 1,60 e 1,70 de altura. O texto nos diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Então, para não diminuir muito, vamos jogar 5 a menos. Vamos jogar 5 a menos. Zaqueu tinha 1,55. Para que essa árvore não seja muito alta, vamos colocar que ela tenha 5 metros de altura. Eu tenho uma árvore com 5 metros de altura e uma pessoa com 1,55 lá em cima. E a primeira coisa que Jesus faz é olhar para cima e vejo aquilo. Jesus sabe onde Zaqueu está. Jesus sabe onde eu e você estivemos. Jesus sabe onde estão aqueles que Ele quer salvar. Outra coisa muito importante é que Ele não fala assim: ô moço, desce daí. Ô senhor, por gentileza. Ele foi bem restrito. Zaqueu, desce. Jesus não só sabia onde Zaqueu estava, mas Jesus conhecia Zaqueu, porque chamou ele pelo nome. Outra coisa muito interessante é que Jesus se convida, ele não é convidado, ele se convida a ir à casa de Zaqueu. Então, 3 coisas eu abordo com você aqui. A primeira, Deus sabe onde Zaqueu estava, Deus o conhece, porque o chama pelo nome. E Deus quer conhecer Zaqueu na sua intimidade, lá dentro da casa dele. Lá onde eu e você não podemos nos esconder. Lá onde as pessoas que residem conosco nos conhecem. Sabem os nossos caprichos, sabem as nossas manias, sabem os nossos erros. Então foi lá que Jesus foi. Foi lá que Jesus foi tratar Zaqueu. Foi lá que Jesus foi trabalhar com Zaqueu. E foi lá que ele realizou o seu chamado. Chamou e vamos lá. Eu não quero ficar só aqui, Zaqueu. Eu não quero ficar só superficialmente. Eu não quero conversar somente depois que você descer dessa água. Eu quero ir lá na sua intimidade. É lá que eu quero estar. É lá que eu quero mudar. É lá na sua casa que eu vou estar. Não é só um papinho. É literalmente uma conversa. Nós vamos colocar alguns pontos aqui, Zaqueu. Nós vamos colocar algumas medidas na sua conduta. Eu vim para fazer a diferença. Eu entrei em Jericó e eu estou te chamando
para que você seja diferente. Deus nos chamou também, assim, eficazmente. Nos tirou do lamaçal e trabalhou a nossa intimidade. Ele sabia onde a gente estava, Ele nos chamou pelos nossos nomes, e Ele trabalhou lá dentro do nosso lar. Hoje, a nossa casa é uma bênção, não porque nós somos bons, não porque nós somos merecedores, mas porque Jesus habita ela. Porque o Espírito Santo de Jesus nos convence a todo tempo. Porque Ele nos conduz ao lugar correto de estarmos. Assim, como Zaqueu foi acometido em seu lado, assim Deus te chamou também, me chamou e vai chamar muitas pessoas. Né? Ele trabalha lá na intimidade da nossa vida. É naquele cantinho onde a gente não quer mexer, onde a gente não quer trabalhar. Mas Ele está lá. Ele quer. Terceiro ponto, Jesus nos transforma em tudo. Verso de número 8, por favor. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus nos dá nova vida. Aqui, Zaqueu tem uma confrontação de quem ele era, do seu íntimo. Jesus vai ter direto na casa dele, né? E quando Deus está na casa dele, Zaqueu tem uma atitude muito interessante, vendo as pessoas murmurarem lá fora: nossa, ele se assenta com pecadores, ele come com pecadores. Zaqueu olha para Jesus e fala: Senhor, eu dou a metade do que eu tenho para os pobres, e se alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, nós vemos aqui que Jesus não foi apenas comer com Zaqueu na casa dele. Jesus não foi apenas ter uma conversa, vamos ter uma conversa aqui, Zaqueu, depois eu vou embora. Jesus entrou na vida de Zaqueu, Jesus passou naquela cidade, Jesus o chamou, Jesus foi à casa de Zaqueu, justamente para o transformar, para o dar nova direção, para o mostrar, para o destampar os olhos, para o trazer a realidade, falar: Zaqueu, peraí, você está andando por um caminho diferente, não é bem isso aqui que nós temos para você. Qual foi a primeira ação que me chamou muita atenção nesse texto? É que no momento em que Zaqueu levanta e pronuncia isso, ele está desprezando aquilo que ele levou anos para construir, que era a sua riqueza. Olha, eu dou metade do que eu tenho. A Bíblia não quantifica o que era a riqueza de Zaqueu, mas deveria ser muito. Então, olha, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Desprendeu-se da condição de escravo do dinheiro, escravo daquilo que ele tinha. Outra coisa muito interessante é que Zaqueu se torna generoso. Olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Os pobres estão necessitados. Ao contrário do homem rico, que Deus pediu que Jesus Cristo pediu que ele vendesse tudo e desse aos pobres e servisse, Zaqueu falou: não, eu vou dar metade do que eu tenho. Por que ele falou metade? Porque ele se lembrou e se arrependeu daqueles que ele tinha defraudado. E aí ele fala: olha, e aquele que eu defraudei, a esse eu restituo 4 vezes mais. Certo? O que eu concluo com você? Primeiro, Zaqueu fez o que Deuteronômio 26, 12 e 13. Por favor, abre aí. Muito além do que isso representa. Deuteronômio 26, 12 e 13. Quando acabares de separar todo o livro da sua messe, no ano terceiro, que é o dízimo, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante
viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Não foi simplesmente da metade do que ele tinha. Zaqueu se lembrou do mandamento. Zaqueu se lembrou que ele não estava cumprindo os mandamentos. Ele era um hebreu, ele era um judeu, ele teria que obedecer. Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu e tirou a venda que estava nos olhos dele. E no momento que Zaqueu professa, olha, eu vou dar metade aos pobres, é um sinal de que Cristo o tinha tirado as vendas. Cristo o tinha libertado da escravidão. Cristo o trouxe à vida. Outra situação muito interessante é que Zaqueu, quando ele partia 4 vezes o restante do que ele tinha, ele está cumprindo o que Êxodo 22:1 diz. Abra lá, por gentileza. Êxodo 22:1. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás, que eles restituí-los sem falta a teu irmão. Zaqueu aplica exatamente o que o texto diz. Ele aplica o que, entendendo que ele havia defraudado alguém, ele falou, eu vou devolver. Porque a lei de Moisés diz que eu devo devolver. E como eu falei, ele sendo judeu, aberto os seus olhos, ele entendeu quem era Cristo naquele momento, entendeu qual sua posição perante isso. E ele, mais uma vez eu reforço, o dinheiro se tornou desprezível na vida de Zaqueu, dispensável, porque ele tinha a presença daquele que supre todas as necessidades, que era Jesus Cristo. Do mesmo jeito, Jesus, quando entrou em nossa vida, quando entra na vida de Zaqueu, ele nos mostra o sentido do reino, o sentido, não que ter riqueza seja um pecado, mas ser submetido à riqueza, isso se torna um pecado. Então, Jesus mostra aqui o valor do reino de Deus. Jesus transforma o caráter de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu e Zaqueu muda. Zaqueu inerentemente muda. Zaqueu se torna um exemplo, um testemunho de quando Cristo passa na vida das pessoas. Repare que as pessoas estavam murmurando lá fora, ele se levanta e ele fala, olha, eu vou restituir, eu vou devolver, eu vou doar. Uma prova eficaz. A vida de Zaqueu se torna a pregação na mão de Jesus. Tornando as coisas materiais, este mundo, a não ser o reino de Deus, totalmente dispensáveis para ele. Cristo era o foco naquele momento. Ali houve o que a gente vai entender mais abaixo aqui. E Zaqueu teve mais uma coisa muito interessante, sensibilidade ao seu erro. Muitas vezes ele poderia ter feito, olha, eu vou dar aos pobres, mas eu não defraudei ninguém. Mas ele fala, se eu defraudei, eu vou restituir. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo de ter feito isso com os meus conservos, com as pessoas que me rodeiam. Quarto e último ponto, para não delongar, Jesus nos salva eternamente. Verso 9, por favor. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que ele também este é filho de Abraão. Só Jesus pode afirmar que dá salvação ou traz salvação. Não há outro nome dado sobre os homens. Então Jesus, ele reforça isso, ele diz, olha, hoje houve salvação. E como Jesus conclui que houve salvação? Primeiro, Zaqueu não é mais só descendente do povo de Abraão. Ele não era só fisicamente descendente. Zaqueu compartilhava da mesma fé, porque, como eu citei antes, ele lembrou-se disso. Ele lembrou-se do dízimo, ele lembrou-se de restituir aquele que ele tinha roubado 4 vezes mais.
Então, não é só uma memória física, ele realmente professa que Jesus Cristo era seu Salvador, através da crença na promessa de Jesus. Daí em diante, então, Zaqueu se demonstra assim. Lucas 18, 24 a 27 dá um contraste muito interessante nesse texto, se os irmãos puderem ler comigo. Jesus vai estar falando da possibilidade de um rico herdar o reino dos céus. Por favor. Quem achou pode ler, por favor. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Veja o contraponto. Lá ele está falando que é impossível. E aqui ele torna possível. Por quê? Porque não foi Zaqueu, foi Jesus. Foi o impossível de Jesus. Foi o impossível de Deus que tornou Zaqueu salvo. E Jesus testifica isso dizendo: olha, esse aqui realmente é filho de Abraão. Foi Jesus que tornou possível que Zaqueu tornasse novamente filho de Abraão. Foi Jesus que o salvou. Foi Jesus que trouxe novamente ao convívio do Pai. E somente Jesus é responsável por nossa salvação, irmãos. Hebreus 5, 8, por favor. 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. O autor da salvação eterna. Jesus concedeu a salvação ao rico, que era Zaqueu, porque ele é o autor. É ele, é por ele. Tudo acontece por intermédio dele. É Jesus quem busca, é Jesus que vai atrás, é Jesus quem convence, quem traz novamente ao convívio. Lucas 19, 10, por favor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus tinha uma missão dada e ele o cumpriu plenamente. Salvar aqueles que Deus deu. Jesus aqui encerra a história de Zaqueu, encerra toda essa formosa passagem, dizendo que o Filho, vamos ler o final, depois irmãos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mais 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus veio até Jericó, Jesus chamou Zaqueu, Jesus o transformou e Jesus o salvou, tornando ali a missão de Jesus perfeita, mostrando que os ricos também serão salvos, mostrando também que a ele não faz exceção de ninguém, qualquer, como os judeus faziam: nossa, você senta com pecadores. Ele entendia que todos que estavam ali eram pecadores, mas ele veio para dar a salvação e a salvação eterna. Jesus deu o primeiro passo em direção a Zaqueu, assim como fez conosco. Jesus chamou Zaqueu, assim como fez conosco. Jesus trouxe Zaqueu a luz maravilhosa dele, como fez conosco, e Jesus nos deu a salvação eterna a Zaqueu, assim como fez conosco. A sua missão foi perfeita. Não há nenhuma falha na agenda de Jesus. Ele está no local certo, ele te conhece, te chama pelo seu nome e ele trabalha na sua intimidade. Que Deus abençoe a sua vida e mantenha firme o seu foco.
Jesus nunca se esquece dos seus filhos. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Pai, nós te damos graças, louvores, pois maravilhosa foi sua obra, Pai Santo, em nossas vidas. Nós, merecedores de qualquer coisa, nós, presos no pecado, nós, desgarrados, Pai Santo, do teu rebanho, Pai. Mas o Senhor nos buscou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou, e o Senhor nos salvou. Glória seja dada ao seu nome. Glorioso seja, Senhor Deus, a todo tempo, pois de nada éramos merecedores, Senhor Deus, de nada somos merecedores, mas o Senhor nos transformou, o Senhor nos chamou para o seu rebanho, Pai Santo, o Senhor nos conduz a todo tempo ao reino eterno dos céus, e nós somos maravilhados, Pai, porque o Senhor tem nos colocado, Pai Santo, esse desejo de estarmos, Pai, na sua casa, de estarmos na sua presença, de ouvirmos, Senhor Deus, das suas doces palavras, e compreendermos, Pai, que o teu reino é eterno, que isso aqui tudo passará, Senhor Deus, mas teu reino, ele permanece eternamente, e louvado seja o seu nome por isso. E agora, Pai Santo, que o Senhor nos conduza, Pai, para nossos lares, debaixo da sua graça, da sua misericórdia, que nós possamos refletir, Pai Santo, durante a semana sobre essa palavra, Pai, como o Senhor conduz as nossas vidas, Senhor Deus, perfeitamente ao fim final, que é a sua salvação eterna. E como o Senhor nos curta, nos guarda, nos protege e nos leva aonde é o seu desejo que estejamos, Pai. É por isso que nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, eu só quero dar um aviso. No sábado, nós vamos